Fique à vontade. Antes de eu ministrar, a mulher mais linda desse mundo vai falar. Depois eu volto, tá bom? Olá, queridos, graça e paz, como vocês estão? Como é bom estar aqui, viu? A gente esteve 1 ano e 7 meses na Austrália. Quem lembra de mim grávida aqui? O Telzinho tá aí, viu? Australiano / brasileiro. Nosso neném que nasceu na Austrália. Ele veio conosco. Para quem não nos conhece, meu nome é Luciana, sou casada com o pastor Tiago. Nós servimos na Igreja de Verbo da Vida Vila Matilde. Somos missionários e estamos num retorno temporário. Então, a gente quer rapidinho... Ele pediu para eu subir, para dar um resumo, e aí ele vai pregar logo na sequência. Nós somos os pais de Luísa, Laura e o Theo, que nasceu na Austrália, e fomos seguindo uma direção do Senhor. O Tiago serviu lá numa igreja australiana, sem falar inglês, agora já fala. E eu fui grávida, e o Theo acabou nascendo lá, e nós estivemos lá 1 ano e 7 meses, servindo ao Senhor naquela nação. Então, nós fomos em abril de 2020. Que ano a gente está? 3. Isso, e voltamos final do ano passado. E estamos agora aguardando os processos de documentação para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, então, vou explicar para vocês assim. Essa aqui é a bandeira da Austrália, essa aqui é da Nova Zelândia. Olha, quem conhece Nova Zelândia? Lá no fim do mundo. É por lá mesmo. A Austrália já é longe. Então, aquela é da Austrália, tá? Onde nós estivemos nos adaptando, aprendendo a língua, aprendendo a cultura. E a Nova Zelândia é uma ilha bem pequenininha. Vocês vão saber o que é Nova Zelândia agora. Quem já viu na internet aqueles hackers? Aqueles caras bem grandões, tipo os Maoris. Então, foi um país que foi descoberto muito há pouco tempo. Segundo anos 80, 90, que chegou ali na colonização e independência. Então, até hoje, tem as tribos ainda dos Maoris, por isso que vocês veem na televisão, né? E eles respeitam muito as origens. Então, diferente como foi no Brasil e em vários países, cultura, né? Aula de história agora. No país do Brasil, Estados Unidos, eles mataram os índios, como lá foi uma colonização que aconteceu há pouco tempo, eles respeitam muito as tribos lá, né? Então, a gente agora está sendo direcionado a um outro país da Oceania, que é irmão da Austrália. Eles foram colonizados pela Austrália, pelos ingleses e a Austrália. Então, eles falam inglês igual na Austrália, escola, trabalho, documentações, tudo pode ser aproveitado entre os dois países. E o Senhor agora está nos direcionando para lá. Por que a gente não foi ainda? Porque a gente está aguardando o tempo de Deus. Amém, irmãos? Como a gente tem 3 filhos, né? A gente já chega com uma igreja. Mas, na verdade, tudo é muito documento, muitos detalhes. E a gente está sendo acompanhado pela nossa igreja e o pastor Neemias, de Vila Matilde. Então, eu vou ver vocês lá no simpósio. Amém? Quem vai? Amém. Vamos lá celebrar juntos e, em breve, não estaremos mais aqui. Então, antes da gente ir, a gente passará aqui de novo para dar um abraço nos irmãos, mas é muito bom vê-los, viu? A última vez que eu vim aqui falar, eu não estava sem fôlego para falar com a barriga, né? Agora já estou aqui falando melhor. Estou muito feliz em revê-los, é um prazer. A igreja cresce, a igreja avança, e nós avançamos juntos com o reino. Amém, queridos? Amém. Sejam abençoados. Amém. Aleluia. Obrigado, minha esposa maravilhosa, porque ela dá um briefing muito melhor do que eu, explica muito melhor, eu esqueço um monte de coisa. Então, ela já faz, eu entro naquilo que eu tenho que fazer hoje. Amém. Mas, primeiramente, quero agradecer ao pastor, mais uma vez, pastor Joel, pela confiança de abrir o púlpito junto com o Grace, pelo convite, secretária de missões, pelo carinho. E eu creio que vai ser uma noite poderosa. Amém, irmãos? Não porque eu estou aqui, mas porque você está com expectativa em Deus. Amém? E eu creio que Deus vai falar ao nosso coração. Cadê os alunos do Rema aqui? Olha isso aí. Amanhã a gente tem de novo, e não falta não, hein? Estou vendo o seu rosto aqui. A gente está tendo a matéria Cristo, aquele que cura. Mas hoje não vou falar sobre cura, vamos falar sobre Cristo, com certeza, mas não vamos falar sobre cura. Está no meu coração para a gente falar hoje, esse tema está no meu coração, é fé para obedecer. Amém? Abra lá comigo, por favor, em Gênesis capítulo 12. Você pode falar isso comigo, repetir, diga assim, fé para obedecer. Amém? Nós somos justos, vivemos pela fé. A nossa fé, ela é importante para nós recebermos coisas pela fé. Vocês sabem disso, são bem ensinados. Para receber coisas, para receber cura, como nós temos aprendido no Rema, para receber com respeito a que as nossas finanças sejam supridas. A salvação vem pela fé,
mas também precisamos de fé para obedecer. Amém, irmãos? E nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 12, mas antes de nós lermos aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. Você não precisa me responder, você responde para você mesmo, ok? Você vive pela fé ou você sobrevive pela fé? Amém? É muito diferente, amém? Porque a fé não é, com certeza, ela é uma válvula de escape em momentos de tribulação, amém? Nós andamos pela fé, mas a fé não é só para isso. Amém? A fé é para a gente viver. O justo vive pela fé. Não tem outra forma de nós vivemos nessa terra, senão pela fé. Amém? A fé é onde? Na palavra, aquilo que Deus disse. Hoje nós vamos conversar não só de uma forma geral, né? Existe aquela vontade generalizada ou geral para o corpo de Cristo com respeito à cura, a novo nascimento, a prosperidade bíblica, mas existe uma vontade de Deus específica para nós. Amém, irmãos? Então nós precisamos de fé para entender isso e mais, para se mover. Então, quando nós estamos só vivendo pela nossa força, estamos sobrevivendo pela fé. Mas quando nós decidimos agarrar aquilo que Deus já preparou para nós, o plano que Deus tem para nós, nós vivemos pela fé. Sabe, irmãos, eu não sou melhor do que você porque eu sou um missionário, porque eu fui, não. Amém? De repente você, num grau de obediência, está até maior do que eu. Mas a fé, ela vai nos colocar em movimento. Eu sei que você está numa igreja que precisa de você para trabalhar. Você não veio para cá só para sentar na cadeira. Amém? Eu sou um membro de cadeira. Não, irmão, você é um membro que fica na cadeira, mas também serve. Se você perguntar para o pastor aqui, vai ter trabalho para você fazer. Não tem, pastor? Sempre tem. É que nem na sua casa, né? Com seus filhos. Na minha casa, com 3 filhos. Como é que é ter 3 filhos? Eu não sei. Parece que a demanda nunca acaba. Sempre tem algo para fazer. Se não é com os filhos, tem a casa. É a louça para lavar. Não é assim? Ah, vou para casa para descansar. Se você for olhar para a tua casa, não descansa. Não é assim. Sempre tem algo para fazer. Então, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, irmãos, tem sempre algo para fazer. Então, eu creio que você está vivendo pela fé e não sobrevivendo pela fé. Amém, irmãos? Então, Gênesis capítulo 12, eu dei essa pequena introdução para nós começarmos a falar. Não sei se você sabe ou já ouviu, mas Abrão foi o primeiro missionário. Amém? Foi o primeiro missionário na Bíblia. Então, nós vamos ver como é que o missionário ele se comporta. Amém? Então, Deus disse aqui, né? Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, sê tu uma bênção. Amém? É uma bênção, né? Tem umas bênçãos que são diferentes, mas todo mundo é bênção no final, né? Tem umas bênçãos para vocês trabalharem um pouquinho mais, né? Mas tudo é bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Então, vamos ficar por aqui, vamos começar a pensar junto aqui. Eu sempre gosto de fazer essa analogia, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia de uma forma romântica. O que é ler a Bíblia de forma romântica? A gente, nossa, que lindo, maravilhoso, né? Abrão saiu da parentela dele, coisa linda. Fico até emocionado. Eu gosto de, muitas vezes, quando estou lendo a Bíblia, tentar colocar no meu dia, no dia que nós estamos vivendo. No dia que eu falo assim, na temporada, no momento que estamos vivendo, 2025. Eu fico pensando, se Deus falasse comigo hoje, eu quero que você pense junto comigo aqui. Também não precisa me responder. É você e Deus. Se Deus falasse com você agora, amanhã de manhã, eu quero que você pegue tudo que você possa pegar de roupa, de documento, eu quero que você pegue a sua família toda e vá lá para o aeroporto de Guarulhos. Mas, Senhor, mas e depois? Faça só isso. Foi silêncio, né? Foi isso que aconteceu com Abraão. Prega tudo que você tem, pega o papagaio, pega o cachorro, pega umas vacas, tudo que tem e vai embora. Para onde? Não sei, só sai. Aí eu pergunto para você de novo. Está sendo chato essas perguntas, mas essa pergunta é para você localizar o teu coração e eu também me localizar. Será que nossa obediência, irmãos,
Nós teríamos fé suficiente para obedecer nesse nível? Bem, como dizem Salmos, né? Selar. Parar e pensar. A gente está pensando. Não estou te condenando, a Bíblia não nos condena, o Espírito Santo não nos condena. Romanos 8 diz que nenhuma condenação há. Então, não é condenação, é para a gente localizar o nosso coração. A Bíblia diz, Paulo dizendo, examinar a sua fé. Então, você está examinando a sua fé, onde você está e onde eu estou. Claro que, como nós conversamos aqui, existe passos que nós vamos tomar para a obediência, mas é só para a gente pensar junto aqui. Tentar colocar a gente nesse contexto que Abraão vive. E foi assim que aconteceu. A gente não tem uma história que Abraão teve um outro contato com Deus. Não. Acredito eu que foi o primeiro contato que ele teve com Deus. Deus aparece para ele e já dá um chamado, já dá algo muito forte. Sai da tua parentela, tudo que você tem e vai embora. Amém, irmãos? Então, andar pela fé, ou obedecer ao que Deus tem para a nossa vida, vai nos tirar da zona de conforto. Amém, irmãos? Vai tirar a gente daquilo que a gente está vivendo, está confortável, está gostosinho. Me deixa aqui, Jesus. Só quero sair se for para o céu agora. Não, a gente tem coisas para fazer em Deus. Não é? Nós cantamos aqui que nós amamos ao Senhor e nós temos que estar dispostos, irmãos, a Deus nos mandar lugares e a gente ir. Amém. Amém. Não que seja só a canção que nós cantamos, mas que seja realmente algo do nosso coração sendo expressado com sinceridade e a gente possa viver de uma forma íntegra isso. Existe uma história, não sei se ela é verídica, de uma pessoa que ela nunca se rendia ao que Deus tinha para a vida dela, porque ela tinha medo de que Deus mandasse ela para a China, missionário, eu acho. E aí, passou-se anos, ele nunca se rendia, tinha os momentos de apelo na igreja, nunca ia porque tinha medo, nunca se rendia à vontade de Deus, até que um dia ele não aguentou mais, ele não conseguiu resistir mais, e teve um apelo na igreja dele, e ele foi à frente, foi receber oração, para o chamado, e ele foi, e quando ele estava lá para receber oração, Deus falou no coração dele, eu nunca quis que você fosse para a China, eu só queria que você estivesse disposto a ir. Sabe, irmãos, isso me ensina algumas coisas, porque a gente acha que Deus vai nos colocar em furada, mas obedecer a Deus não vai nos colocar em nenhuma furada. Amém. Obedecer a Deus, irmãos, vai nos colocar realmente no trilho que Ele quer para nós. A Bíblia fala lá em Salmo 139 que os nossos dias já estão escritos no livro. Antes nós estamos informes, ou seja, irmãos, não é que está pré-determinado, está proposto. Não é que se eu não fizer nada, vai acontecer. Não, irmãos. A Bíblia fala também que o reino de Deus é tomado por esforço. Então, obedecer a Deus vai requerer de mim, vai requerer de você, a gente fazer algo com isso. Amém. Então, vai nos tirar de uma zona de conforto, mas vai nos colocar em movimento. Amém, irmãos? Amém. E o sair para você não quer dizer que você vai ter que sair, que nem eu vou sair para outro país ou sair da sua cidade. Não, irmãos. Depende de sair do momento que você está agora. Você sai do ponto A para o ponto B. Você está, de repente, inerte a algumas coisas que Deus colocou no teu coração e você se movimenta com aquilo. Pode ser simples, irmãos. Sabe, servir a Deus não é tão complicado, não, é sim. No seu dia a dia você consegue servir. Um bom dia que você dá para uma pessoa que você vai na padaria e você fala, sabe que Jesus te ama? Está servindo ao Senhor. Você está sendo luz nessa terra. Amém, irmãos? Está quietinho. O que você está pensando, né? Aeroporto de Guarulhos. Aeroporto de Guarulhos? Ela está mexendo ainda, né? Sabe, irmãos, outra coisa que eu aprendo com Abraão, que a visão de Deus, a obediência de Deus, Deus não vai falar tudo logo de bate-pronto, não. Aleluia. E eu fico pensando, estava conversando com o pastor lá, com a Grace, né, lá na salinha de a gente entrar. Sabe, irmãos, acho que se eu soubesse tudo que a gente ia passar na Austrália, não sei se eu iria assim, não, tão fácil. Acho que tem que botar um pouquinho mais de fé para funcionar. Porque assim, irmãos, porque graças a Deus, Deus não fala tudo. Ele fala, vai, só confia. Porque nós vamos conversar um pouquinho, acho que durante aqui a ministração, irmãos, existe um caminho para a gente seguir a obediência em Deus. E claro que esse caminho, irmãos, não vai ter 100% de acerto.
Não, mas Deus, como a Bíblia diz em 2 Crônicas, Deus está passando por toda a terra para procurar corações que sejam totalmente dele. Sabe, irmãos? Pastor Edmilson, a gente serviu lá por 10 anos lá no pé de Guatiba, ele sempre fala essa frase, eu levo para onde eu vou, e ele fala isso. Se Deus tem o nosso coração, ele tem tudo. Não é verdade, irmãos? Se ele tem o nosso coração, ele vai ter o nosso tempo, ele vai ter a nossa prioridade, ele vai ter o dinheiro que está nas nossas mãos para poder servir, porque você sabe, irmãos, que o dinheiro que está na nossa mão não é o nosso Senhor, é o nosso servo. Amém? Então, aquilo que Deus nos faz prosperar é para servir o reino de Deus. Para servir as pessoas e para servir a sua família, para servir os teus propósitos que Deus colocou na sua vida. Então, Deus quer, o que Ele mais precisa, irmãos, é do nosso coração disponível para Ele. E eu não estou falando que o seu coração não está, mas pode ser que algumas áreas da sua vida, da minha vida, ainda não estejam 100% alinhadas com a vontade de Deus. Você conhece bem esse versículo, ele diz que onde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade, né? Amém. Mas eu gosto da versão, acho que é NVI, se não falha a memória, diz assim, aonde o Espírito Santo é Senhor, aí é liberdade. Eu gosto mais dessa. Amém. Porque, irmãos, aonde nós colocamos Deus como Senhor da nossa vida, em tudo, irmãos, nós vamos ter liberdade. Sim. Sabe que servir a Deus é um lugar de liberdade, não um lugar de prisão. Amém. Eu brinquei com os irmãos aqui e do Rema. A gente não vê ninguém na hora do ofertório, alguém andando assim, né? Parece que Deus está possuindo alguém para ir no ofertório para dar oferta, né? Vai. Já viu alguém assim na igreja? Ele disse, não vou não, aí eu vou, aí não vou não, eu vou dar. Não, irmãos, que Deus é um cavaleiro. Eu fui bem ridículo aqui mesmo. Que Deus não faz isso. Deus não vai nos possuir de uma forma e você não vai se controlar. Não, irmãos, Ele é um cavaleiro, Ele vai nos propor coisas. Você lembra quando fala em Deuteronômio capítulo 30, Deus falando, olha, hoje eu te proponho a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Aí Deus dá uma dica. Escolhe, pois, a vida, pois isso depende da tua vida. Amém, irmãos? Então, viver para Deus, irmãos, é a melhor coisa que você possa fazer nessa terra. Deus não vai te colocar numa furada. Deus não vai pedir coisas para você para te tirar do melhor. Não, Ele quer te dar o melhor. Amém. É diferente. A Bíblia fala em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Com quem está a condição? Em Deus? Não, está com a gente. Porque nós acabamos de falar, se quiserdes, quantos querem viver a vontade de Deus aqui? Amém. Mas nós temos que fazer algo para isso. E Abraão fez, ele saiu da sua terra, saiu da sua parentela. Hebreus 11:8 diz, 11:8, perdão, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ir. Sabe, irmãos, uma dependência totalmente com o Senhor. João capítulo 15 diz, quando ele fala sobre, Deus vem falando, eu sou a videira, vós os ramos, e depois ele vem falando, e algo que eu gosto muito, irmãos, que ele fala, sem mim nada podeis fazer. Sabe, irmãos, sem Cristo, sem a palavra, nós vamos chegar a lugar nenhum, não. Nós dependemos dele. Nós precisamos dele. A nossa vida depende dele, irmãos. A unção que Cristo é a unção, Jesus Cristo não é o sobrenome de Jesus, amém? Jesus Cristo, Jesus o Messias, é o Cristo, é o ungido. Então, a unção que está em Cristo, hoje está dentro de nós. Amém. Quantos creem nisso? Amém. Mas essa unção, irmãos, a Bíblia fala em 1 João que existe a unção por dentro, que essa unção, a Bíblia fala que nos ensina a respeito de todas as coisas, mas existe a unção sobre, onde nós vemos também, lá em João capítulo 3, Evangelho de João, quando a unção veio de uma forma corpórea de uma pomba, você lembra disso? Essa unção, irmãos, quando vem sobre... Você vai aprender isso na matéria Ministério Prático. Quem não fez o remo vai fazer o ano que vem, em nome de Jesus. Amém. Você vai aprender que essa unção que vem sobre você é para fazer algo, é para servir o corpo. Amém.
Amém, irmãos? A unção que está sobre mim é para servir você. Não para ser melhor do que você, é para te servir. Amém? O conhecimento que eu busco em Deus é para poder compartilhar com você. Amém, irmãos? Então, ele foi para um lugar sem saber para onde ia, confiando no Senhor. Provérbios 3 ou Provérbios 4, não lembro o capítulo 7, mas diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio, ou não se apoie no teu próprio entendimento. Sabe, irmãos, é uma confiança 100%. Não é 99,9%, é 100%. Assim como um casal deve ter uma confiança no cônjuge, não é assim? Não é assim, gente? Sim. Porque minha esposa tem acesso ao meu celular, ela pode pegar a hora que ela quiser, não tem nada, não devo nada, abre o Instagram, vê tudo que ela quiser. Por quê? Não tenho nada, não temos nada. Está tudo certo. Então, a mesma coisa, muito maior, na verdade, né? É a nossa confiança com Deus. Dependendo dele, irmãos. Confiar em Deus, mesmo parecendo que as coisas não estão acontecendo. Aleluia. Amém, irmãos. Sabe, eu estava lá na Austrália, e um dia que eu estava trabalhando, e a gente percebe quando a gente é guiado por Deus através do testemunho interior e quando o Espírito Santo fala no nosso coração. E eu vi que foi o Espírito Santo. Que veio aquela frase, ele comunicando coisa no meu coração, não estava nem pensando sobre isso, ele falou assim: as pessoas têm pregado que eu tenho pressa, mas eu não tenho pressa. Jogou aquela intriga aí para mim, né? Falei, agora me responde aí. O que é isso? O que ele quer dizer com isso, irmãos? No processo de obedecer a Deus, é uma caminhada. Amém. Eu não vou estar pronto naquilo que Deus me chamou para fazer na semana seguinte. Provavelmente nem no ano seguinte. Mas existe uma caminhada. O que eu estou fazendo aqui hoje, eu já fiz isso em graus menores. Já ministrei para uma pessoa, já ministrei para 2 pessoas, já fui líder de um grupo de discipulado na minha igreja. Quando toquei, sou músico, quando ministrava música, já ministrei para 1, 2 pessoas, para culto pequeno. E se você vai galgando. E não quer dizer que, não me entenda mal, só é bom quem ministra para um grupo de número de pessoas grande. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que existe um pequeno começo. Existe coisa que você vai galgando em Deus, e a Bíblia diz que nós devemos não desprezar os pequenos começos. As pequenas coisas que Deus vai compartilhando com a gente. Os pequenos passos, porque, como a Bíblia diz também, nós temos que ser fiel no pouco. No pouco de conhecimento, no pouco de instrução que a gente tem, no pouco que Deus compartilhou para a gente fazer. Porque se nós somos fiel naquilo que Deus está mandando a gente fazer agora, vai chegar mais coisas para a gente fazer. A gente aprendeu isso na escola de missões, se Grace vai lembrar disso, mas nós nunca vamos ser uma bênção longe se a gente não é uma bênção perto. Eu não vou ser uma bênção lá na Austrália, Nova Zelândia, ou qualquer lugar que Deus me mande, se eu não sou uma bênção para os irmãos que onde eu estou plantado hoje. Se eu não sou uma bênção para a minha família. Amém, irmãos? Então, a obediência pela fé, ela requer também passos que nós vamos trilhar. Porque se Deus tivesse pressa, irmãos, ele, depois que Adão pecou, na outra semana ele está enviando Jesus já, para resolver. Se ele quisesse, ele não poderia? Claro que poderia, de repente até no mesmo momento. Mas não, existiu algo a ser feito. Não foi assim com Davi. Davi foi ungido rei, ainda passou, acho que cerca de 14, 15 anos ainda, servindo Saul, ainda quase sofrendo perigo de morte. Eliseu serviu Elias por muitos anos, até ser o profeta, que ia receber a unção dobrada. Amém, irmãos? Amém. Jesus, que é Jesus, ficou 30 anos nos bastidores, fazendo coisas naturais, fazendo cadeira, fazendo mesa, sendo carpinteiro. Sabe, irmãos, a gente acha que as coisas naturais que nós estamos fazendo são fora da presença. Não, Deus está usando para nos preparar para aquilo que Ele quer. Você levantar e eu levantar toda segunda-feira para trabalhar e fazer nosso melhor já é um treinamento.
a gente se submeter a homens ou mulheres que estão sobre nós com a submissão segundo Deus, estamos sendo treinados. Amém. Nós aprendemos isso na matéria de submissão à autoridade. Nós temos que honrar mesmo as pessoas que não são cristãs. Servir com excelência. Então, a submissão que eu e você tem no trabalho está nos preparando para servir dentro da igreja local no chamado que Deus tem. Amém, irmãos? Aleluia. Outra coisa que eu aprendo, irmãos. O que Deus vai fazer, irmãos, vai ser através de nós. Deus precisa de você. A gente ouve de certa forma, não, se Deus quiser, ele faz sem a gente. Não, ele precisa da gente. Sabe por que ele precisa da gente, irmãos? Porque Cristo é a cabeça. E nós somos o corpo. Eu não vi uma cabeça fazer coisa sozinha. Se fizer, é monstro. Amém? Então, nós somos as mãos de Cristo nessa terra. Nós somos as pessoas que vamos impor as mãos sobre as pessoas que vão ser curadas. Nós vamos ser as pessoas que vão abraçar o perdido, quem precisa de ajuda. E Cristo vai nos usar. Não vai usar só o pastor ou os pastores da igreja, ou os ministros, ou quem quer que seja os líderes. Vai usar você no seu dia a dia. Você é resposta de oração para essa geração. Você é missionário para onde você vai. Missões, irmãos, é botando o pé para fora ali, já é missões. Já estamos no campo missionário. Amém? O teu trabalho é um campo missionário. Meu trabalho é um campo missionário. Então nós somos luz, como Deus disse para Abraão. Sê tu uma bênção. Por que eu e você somos a bênção? Para abençoar. Não, a bênção não é só para a gente usufruir dela, e nós vamos usufruir. Amém, irmãos? Vamos andar em prosperidade, em abundância, em saúde divina. Mas essa bênção que está em nós ou sobre nós é para sermos uma bênção. Ou nós somos crentes 007? Nosso trabalho. Você é crente? Nem parece. Se você ouvir isso, misericórdia, irmão. Misericórdia. Eu também não estou dizendo que você vai fazer do teu trabalho um púlpito. Está lá para trabalhar. Amém? Nem um lado e nem o outro. Mas que a nossa vida expresse o caráter de Deus. Amém. E as pessoas... Essa mulher é diferente, esse homem é diferente. A gente ganha a mesma coisa. Parece que ele vive melhor do que eu. Como é que você explica isso? Vem cá que eu vou te explicar. Porque a Bíblia diz que tem que haver uma diferença daquele que serve a Deus e do que não serve. Se está tudo igual, irmãos, uma coisa está errada. Não é verdade? Conversei isso com os irmãos aqui no Rema. Irmãos, o problema nunca vai estar na conexão, nunca vai estar de cima para baixo. Provavelmente vai estar de baixo para cima. O erro não está em Deus, porque tudo que ele podia fazer em Cristo, ele já fez. Cristo disse lá na cruz, está consumado, está feito. Agora usufrua, agora viva o que eu já preparei para você. Amém. Então, eu e você, irmãos, precisamos de fé para obedecer. E quando Deus disse para Abraão, o seu nome será engrandecido, irmãos, não é só questão de fama, não. É muito mais do que isso. E vamos conversar isso, eu quero que você comece a pensar nisso. Sabe, irmãos, nós temos que deixar um legado nessa terra. Eu sei que como pai, como mãe, nós queremos deixar coisas naturais para os nossos filhos, coisas que são lícitas, mas, irmãos, tem muito mais do que isso. Eu quero que os meus filhos olhem para mim, olhem para minha esposa daqui a uns anos e falar, os meus pais decidiram obedecer a Deus. Amém. Eu também vou obedecer a Deus. Eu vou viver a minha vida em prol do Evangelho. Amém. Como Paulo disse, eu vou me deixar gastar por esse Evangelho. Amém, Amém, irmãos? Amém. Será que eu e você nós estamos caminhando para deixar esse legado? Ou se você é pai ou não, ou o legado que Deus tem para a sua vida? Um legado, um chamado que Deus tem para a sua vida? Sabe, irmãos, quem anda pela fé, deixa rastro e deixa legado. Amém. Quem não anda pela fé não é lembrado, não. Amém. Diga assim, eu vou andar pela fé. Aleluia. E uma coisa, irmãos, Gênesis 13, 1, 2. Antes de nós... Vai lá para Gênesis 13.
Mas você lembra que nós lemos aqui, vocês conhecem bem essa história, mas só relembrando a você. Deus disse para ele, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, não é assim? E se você depois ler com calma na sua casa, depois que Abraão sai, ele leva Ló com ele e sua família. Só que Deus falou para ele para não levar a parentela. Amém? E nós vamos perceber durante isso que Deus não fala com Abraão até que Ló sai. E o que a gente pode aprender com isso? Primeiro, a palavra Ló, se você tiver acesso aí ao dicionário Strong no teu celular, você vê que é a palavra véu. Então, é como se aquela desobediência, ela travou ou ela não posso dizer, ela impediu de ouvir o próximo passo. Amém? Então, a obediência, irmãos, ela tem que ser completa. Ela não pode ser 70%, 80% ou 90%. Ela tem que ser 100%. Deus disse, sai da sua terra. Check. Fez certo. Sai com a sua família. Check. Mas deixa a parentela. Aí, errou. Então, possivelmente, você pega pelo Espírito Santo, a gente está tendo um papo aqui, como irmãos. Pode ser que Deus mandou você fazer algo e você está levando um Ló junto com você aí. Qual tem sido o seu Ló? Ou o meu Ló? Não sou melhor do que você. Que está, de repente, travando ou cegando a gente não consegue ouvir o próximo passo. O que a gente faz para ver se a gente errou? Olha para trás, o que Deus falou? Porque o próximo passo só vai vir quando eu completar esse. Amém, irmãos? Amém. Eu não sei o que vai acontecer na Oceania no próximo passo. Eu só sei que eu tenho que ir para lá. Deus não me mostrou o que vai acontecer daqui 10 anos. Então, eu preciso obedecer esse passo para quando chegar lá, ele vai passar o próximo. Amém, irmãos? Então, Deus quer falar. Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz que, havendo Deus falado outrora através dos profetas, e falando para os pais através dos profetas, por esse tempo tem falado através do Filho. Ele falou que Deus queria falar de muitas formas, de muitas maneiras. Alguém quer falar de muitas formas, de muitas maneiras, quer ser ouvido. Então, nessa conexão que nós temos com Deus, Ele está querendo falar, mas muitas vezes nós estamos não querendo ouvir. Você está quieto ainda? Estou ficando preocupado. Né? Pergunta uns glória animada. Obrigado. Estou brincando. Aleluia. Deus quer falar, irmãos. Amém. Mas será que nós estamos tirando tempo para ouvir o Senhor? Ou nossa vida está tão corrida? Não dá tempo não, Jesus. Tem que trabalhar. Tem que assistir meu Netflix. Aleluia. Espera aí, Jesus. Calma aí. Espera aí. Teu tempo vai chegar. Fica aqui. Não sai não. Fica aqui, Jesus. Eu estava vendo esses dias, essa palavra prioridade no inglês, ela não existe no plural. A gente no Brasil, no português, está colocando, né? Prioridades. Eu parei de pensar, e é verdade. O que é prioridade é primeiro, não existe prioridades. Esse é prioridades. Uma coisa depois da primeira coisa já não é mais prioridade, ela está com um segundo lugar. Então, se Deus não é a prioridade, se Ele não é o primeiro, Ele vai ser o segundo, de repente não vai ser o terceiro, não vai ser o quarto. Jesus dizendo, o antídoto para a gente não andar ansioso é o quê? Procurar o reino de Deus em primeiro lugar. Não é assim? O seu reino e as suas justiças e as demais coisas serão tiradas de nós. Tiradas? Não? Crescendo. Crescendo.
Então a gente está vivendo ansioso, deixando Deus de lado. A gente tem trocando. Deus, deixa eu acrescento e depois eu procuro o reino. Não, mas a equação é ao contrário. Essa, quando, né, tem coisas na matemática, a gente trocar o número, dá o mesmo resultado, né? Aqui não dá certo, não. Aqui a gente precisa procurar o reino de Deus, em primeiro lugar. Amém, irmãos? Amém. Você me ama? Amém. Me convidaram para falar, eu estou falando. Gênesis 13, no versículo 14, né? E aí Deus disse para ele, depois que Ló foi embora. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló... Peraí. Dá um pause aí. Se você ver um pouquinho antes, existe uma brigazinha que deu aqui entre os pastores. Porque estava crescendo, tinha muito animal, muito gado. Aí falou, não está dando mais a gente junto aqui, não. Você escolhe o seu lado, eu escolho o meu lado. Cada um vai embora. Né? E aí a Bíblia fala que o Ló olhou as campinas, né? Viu que era bonito, foi lá. Para as campinas onde era Sodoma e Gomorra. Sabe, irmãos, algumas vezes, ou dependendo do nosso erro, vai trazer certas situações que nós não deveríamos ter passado. Então, você vê como a desobediência ela pode trazer coisas malefícias até em relacionamentos. Sabe, eu sei que tem não só eu aqui, mas eu estou no ministério, irmãos. Vamos botar aí, vou falar quanto eu tinha, não, precisa fazer conta, mas vamos botar mais de 20 anos aí, chegando aos 25 anos. Desde os meus 13, pronto, vai, faz essa conta aí, vai. Irmão, eu já vi muita gente parando no meio do caminho. Já vi muita gente parando. Por desilusão, por acreditar mais em pessoas do que em Deus. Foram 2 matérias seguidas, mas... Sabe, irmãos, 2 erros não fazem um acerto. Se alguém erra com você, seja na igreja, seja em qualquer lugar, eu ou você tentarmos agir pela carne, vai ser 2 erros. Se ela errou comigo, você erra com ela, ou eu erro com essa pessoa, não vai resolver o problema. Porque a Bíblia fala que o que resolve o problema é andar em amor. Que o amor sempre vence. Não é, irmãos? Não sei porque eu estou falando isso, mas estou falando. O amor sempre vence. Então, na caminhada, na obediência com Deus, nós temos que andar em amor, porque a fé só atua pelo amor. O mandamento que nós temos hoje, através de Cristo, é andar em amor. E andar em amor na igreja é fácil, está todo mundo cheirosinho, bonitinho, paz do Senhor, está tudo certo, irmão. Agora, andar em amor no dia a dia, muitas vezes a gente vai ter que botar força e botar fé também para amar. Não é verdade? Mas voltando aqui que a gente estava falando. A desobediência, irmãos, pode trazer malefícios para nós. Você lembra de Jonas? A Bíblia fala que Deus chama ele para ir para Nínive. E aí ele chega lá no porto para comprar a passagem dele. Só que em vez de comprar para Amazonas, que Deus mandou ele comprar, ele compra o Rio Grande do Sul. Porque foi realmente isso que aconteceu. Ele deu as costas para Deus, porque Nínive e Tarsis eram opostos. E ele lhe pagou ainda. Ou seja, ele sabia que estava errando e ele pagou ainda. Sabe, irmãos, nós muitas vezes sabemos que estamos errando e estamos pagando. Mamãe ensinou que eu não devo levar desaforo para casa. Sabe, irmãos, no evangelho a gente vai levar muito desaforo para casa. A gente vai pegar o sapinho, ó. Como diz aí o ditado, né? Tem engolir sapo? Tem engolir sapo, com perninha e tudo. Põe ketchup, põe alguma coisa aí, sei lá, mas engole ele. Amém, irmãos? Que a Bíblia, Jesus falando, se bater na tua face, faz o quê? Dá um murro de volta? Fala o quê? Dá outra. Fala assim, pode bater desse lado aqui agora, eu vou virar para ficar mais fácil para você. Estou dizendo que a gente tem que ser bobo, não é isso não, irmãos, mas nosso coração, temos que andar em amor. Amém, irmãos? Amém. Então, nesse meio do caminho, irmãos, vai haver
coisa que a gente não vai gostar. E submissão não é concordância. Porque se fosse concordância, não precisava de submissão. Você e eu não vamos concordar com tudo. Quem foi meu aluno do Rema aqui na aula de submissão à autoridade sabe muito bem que eu falava isso, né? Dentro da igreja, tem aqueles irmãos, porque eu faria isso, eu faria aquilo outro, eu faria assim. Aí eu falei, monta o caderninho do eu faria, porque quando você for pastor, você faz o que você queria fazer. Não é? Porque se fosse uma igreja, eu não queria essa igreja da parede preta. Eu gostava quando era a imagem da cachoeira, e tinha o versículo aqui, da pomba, né? Isso é circunstancial, irmão, isso não vai mudar a nossa fé. Eu gosto que o culto comece às 18h30, 18 horas não dá, porque não dá para ver o jogo direito. Dá ideia não, né? São coisas que não vai mudar no dia a dia, sabe? A gente releva aí e a gente faz o que tem que ser feito, irmão. A gente tem um lema entre a gente lá em casa, eu e a Luciana. O jogo é esse. Então vamos jogar o jogo. A regra é essa. Então vamos jogar o jogo. Não tem muito que... Tem coisas que não tenho que conversar. É isso, para dar certo tem que fazer. Então vamos fazer. Então, no meio do caminho, irmãos, nós vamos trilhar coisas. Nós vamos ser confrontados na nossa emoção. Amém? E eu sei que você ama o Senhor e você vai vencer, como eu. E nós vamos chegar lá um dia, irmão, diante do trono branco, irmãos, e vamos colocar nossas obras para Cristo. Pode olhar. 1 Coríntios 3 fala sobre isso. Nós vamos prestar contas e as nossas obras, elas têm que ser ouro ou prata. Se ela for feno e palha, ela vai ser consumida. Eu não vou poder entrar com a minha esposa. Vamos aqui, me ajuda aqui, traz o seu também para a gente fazer um bem bolado aqui das nossas obras. Não. Eu vou ter minhas obras, ela vai ter a dela. A salvação individual, o chamado individual. Amém. É claro que Deus une propósitos, Deus faz com que as coisas caminhem junto, mas tem algo que eu vou prestar conta e ela vai prestar e você também vai prestar, irmãos. A gente não vai prestar, toma aqui, Jesus, meus olerites aí que eu ganhei, fui crescendo, hein? Comecei com R$1.000, é benção demais, irmão, mas salário não vai dizer nada lá no céu, não. Comecei com um Fiat Uno e estou com esse carro agora, Jesus. É benção, Deus vai nos prosperar. Você aprende isso aqui, está tudo certo. Mas essas coisas nós não vamos levar. O que nós vamos levar, irmão, são as pessoas que nós vamos ganhar para Cristo. E melhor, as pessoas que nós vamos manter para Cristo. Isso chegou novinho, nunca pensei sobre isso. Nunca pensei sobre isso. Porque nós falamos muito em ganhar, está tudo certo. Mas será que nós estamos fazendo o que Jesus disse? Fazer discípulos? Porque fazer discípulo é você gastar tempo com aquela pessoa. Amém. É verdade. É investir, é ligação, vamos junto, não desiste, Deus está com você, vai dar tudo certo. Mas não estou gostando disso na igreja, fica firme, irmão. Vai, não seja aquele que atrapalha, seja aquele que ajuda. Amém. Existe uma máxima, né, na administração sobre você criar novos clientes, mas se fala também em reter clientes, não é assim? Então, nós não somos clientes no corpo de Cristo, amém? Mas eu quero aplicar isso para a gente. Nós devemos manter os irmãos que estamos aqui. De repente você sabe aí do seu lado o irmão que não veio hoje. Tá ligado amanhã aí, queridão. Não te vi ontem, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa? Não espera só o pastor fazer. Porque é mais fácil você lembrar de um, dois, que lembrar de todo mundo. Não é verdade? Sim. E uma coisa, irmãos, quem gera ovelha não é pastor, é ovelha. Amém. Amém. Amém? Quem gera ovelha é ovelha. Então convide pessoas para o culto, para as mulheres. Aquela irmãzinha lá, sua vizinha que é abençoada. Ô vizinha, vamos lá, vou te levar a um lugar bom para você ouvir umas palavras boas, para você melhorar um pouquinho. Já lembrou de umas 3 aí já, né? Vamos encher esse lugar aqui, ó. Ela não precisa saber que ela é atribulada, né? Você só traz ela aqui, ela vai receber a palavra. Estou brincando. Aí pode ser verdade, né?
Faz um convite, de repente ela não veio, mas ficou lá aquele convite. Né? É o Espírito Santo que faz o trabalho. Não é verdade? Então quem convence é o Espírito Santo. Mas vamos voltar aqui. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, a gente obedecendo a Deus, nós vemos que Abraão, ele prosperou, ficou muito rico. O que eu quero dizer com isso, irmãos, não só questão de dinheiro, mas de uma forma bem abrangente. A gente obedecer a Deus, irmãos, vai nos fazer prosperar. Aí a gente tira o foco de ganhar coisas, de ir atrás do dinheiro, e a gente ir atrás do propósito, aí o dinheiro nos segue. Existe uma ministra norte-americana que eu ouço ela praticamente todos os dias, eu honro a unção daquela irmã. E ela fala uma coisa muito, muito importante que eu tenho tentado trabalhar na minha vida e tenho tentado exercitar. Ela fala, quanto menos eu penso em dinheiro, mais dinheiro chega para mim. Uau. E aí você vai ver, isso está totalmente bíblico. Porque Mateus 6 diz, não andei ansiosos por coisa alguma. Aí ele fala para a gente não pensar como que a gente vai comer, como a gente vai vestir. Não é assim? Porque são os gentios que agem assim. Se você olhar algumas versões, fala que são os pagãos que andam assim. Eu acho muito mais pesado. Gentio dá uma amenizada, pagão, você vê que é algo mais sério. Filipenses capítulo 4 diz que tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, não é assim? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou outras versões diz, nisso pensai. Colossenses diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto. Já dei três passagens para você. Então, totalmente bíblico. Quando nós estamos ocupados com as coisas de Deus, com aquilo que nós temos que fazer no reino de Deus, procurar o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas vão ser acrescentadas à nossa vida. Amém. A prosperidade que você quer, que eu também quero, vai chegar. Porque, irmãos, o dinheiro não é a causa da nossa vida, é o efeito. Quando o dinheiro vira a causa, Mateus 6 também disse, nós começamos a servir a outro Deus. Porque ele falou, ou você serve a Deus ou você serve a riqueza. E essa palavra riqueza é mamon, é um Deus. Aí ele começa a ser senhor, o dinheiro começa a ser senhor. E dinheiro ser senhor na nossa vida, irmãos, não é só para quem tem muito não, para quem tem pouco também. Porque Deus rejeita a avareza. E quando nós estamos diante de algo para fazer, dizimar, ofertar na igreja, alguma coisa que depende na igreja precisa ser feita, alguma reforma, e nós seguramos, nós estamos sendo avarentos. Nós estamos idolatrando. A Bíblia fala que a avareza é idolatria. Então, o Senhor da mesma forma. Então, quem tem pouco, quem tem muito, pode estar deixando que o dinheiro seja o Senhor. Amém? Outra coisa, irmãos, e eu também estou aprendendo com você, não sou melhor do que você. A questão também do dinheiro, ele não pode ser o fator determinador para a gente decidir coisas. Eu quero dizer com isso, quando nós tivemos que ir para a Austrália, irmãos, nós tínhamos que levantar mais de 100 mil reais. Eu não tinha esse dinheiro. E chegou. Fui e voltei. Amém, irmãos? Eu falei para os alunos aqui, quando nós chegamos lá em abril, dia 20 de abril de 2023, Luciana foi grávida, 2 meses depois, bonitinho tinha que nascer. Uma hora ia chegar. Só que eu não ia chegar lá em inglês, vou pagar em oração. Faço uma oração forte aqui para vocês fazerem a cesárea da minha esposa para nascer meu filho. Não, eu tinha que pagar. E tinha que pagar antecipado. Irmãos, e chegou. Não saiu R$1 do meu bolso, na verdade nem $1, né? Que era dólar. Não, nada. Deus pagou. Amém. Sabe, irmãos, os sonhos que Deus coloca no meu e seu coração, nosso dinheiro não paga mesmo, não. E graças a Deus, porque nós precisamos colocar Deus em movimento. Amém. Ou Deus participante disso. Sim. Se nós só dependêssemos do dinheiro que a gente tem para fazer algo, irmãos, nós ficaremos parados. A gente obedece e as coisas acontecem. Amém. Mas eu não estou entendendo, irmãos, mas Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Ou seja, eu quero dizer com isso, quero fazer a aplicação desse versículo.
muitas vezes nós não vamos entender, mas pela fé nós agimos. Primeiro a gente age pela fé, depois a gente entende. Amém. Se Abraão fosse entender o passo para depois obedecer, ele ficava no mesmo lugar. Ah, Deus está falando, vou jogar no chat GPT aqui para ver o que eu vou fazer. Não, irmãos, obedece. Depois a gente entende. Amém. A nossa volta para o Brasil ainda, eu estava conversando lá, a gente não queria voltar, não. Voltamos por algo natural, de documentação, mas hoje a gente vê que esse movimento que parecia não tão espiritual, a gente vê que é um cuidar de Deus para algumas áreas da nossa vida. Sabe aquele tipo de oração que você fez e eu fiz, você fala, graças a Deus, Deus não ouviu, se ele ouvisse, eu estava em maus lençóis, como diz o outro. Sabe, irmãos, assim como nós, como um pai, eu não vou dar para minha filha de 10 anos um carro para ela agora. Por quê? Ela não tem capacidade para dirigir um carro ainda. Então tem coisas que é plano de Deus para a nossa vida, mas a gente não tem ainda a estatura mínima para poder usufruir disso. Assim como Gálatas diz que, fazendo uma alusão entre a lei e a graça, e ela fala que a lei ela servia como um aio ou como um tutor, né? Essa palavra tutor era pegar uma criança e levar ela até a maioridade. E depois aquele herdeiro poderia usufruir da herança. Se era um rei e o pai morreu de forma prematura, ele só seria rei depois dos 18 anos. Então, a lei, como a Bíblia diz, serviu como um aio, serviu alguém para conduzir. Então, tem coisas que Deus está fazendo na nossa vida, está nos conduzindo, e nós só vamos colocar a mão, vamos dizer assim, de forma prática naquilo que Deus tem, quando chegar o tempo certo. Amém. E Deus está nos treinando nas coisas pequenas, num departamento. Então, não despreze um departamento de diaconato, que para mim o departamento mais importante da igreja se não é o departamento infantil. Amém, glória a Deus. Viu? Dá uma moral. Eu dou uma moral. Para mim vai ter um alfaville lá no céu dos irmãos do departamento infantil. Você viu? O alfaville ali do céu ali, ó. Vai para lá, vai. Eu sou povo abençoado, viu? Eu investi 3 no departamento infantil. Então eu honro esse departamento. Sabe por quê, irmãos? Porque é um tipo de lugar que ninguém está vendo. Está lá nos bastidores. É o prego do quadro, que ninguém vê, está segurando lá. Está todo mundo olhando, vai lá em Paris para ver Mona Lisa, mas ninguém dá valor para o preguinho que está segurando lá o quadro. Todo mundo quer ser visto, quer ser o pregador, quero estar no cartaz lá com o dedo de profeta. Quero ter meu Instagram bombando, gente me mencionando. Não, irmãos, isso é passageiro. Chega amanhã, está todo mundo igual. Amém? Está todo mundo igual. Fala, nossa, o Thiago está pregando lá, o fulano se clama. Mas eu sou igual a você, tem que trabalhar, tem que fazer minhas coisas em casa, que nem você, cuidar de filho, trocar fralda. Vida normal como qualquer outra, irmãos. Então, aquilo que Deus colocou para você fazer, faça com excelência. Amém. Porque Deus está treinando você e também está me treinando. Amém, irmãos? Eu estou indo e voltando porque a unção profética, então, unção profética não tem muito meio pé e mão, não, vai indo. Estou seguindo o que o Espírito está mandando falar. Amém. Amém? Mas fé para obedecer. Amém. Aleluia. Diga fé para obedecer. Aleluia. Gênesis 16, de 1 a 12, diz assim, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abrão anuiu, ou consentiu, ou concordou ao conselho de Sarai. Sabe, irmãos, a gente aprende algumas coisas aqui, para a gente começar a encerrar. Faltou conhecimento de Abrão e de Sara do caráter de Deus. Porque Deus disse, de vocês dois, vai vir uma descendência. Faltou paciência. A Bíblia fala que com fé e paciência os antigos obtiveram as promessas. Então, fé e paciência andam juntos. Amém.
Diga comigo, paciência. Nos dias de hoje é algo muito importante. Sempre foi, mas no tempo que a gente está vivendo, paciência é algo... Tudo tem que ser muito rápido, tudo é geração de cima e hoje, né? 3 minutos está tudo pronto. Não, nem sempre vai ser. As coisas levam tempo, não é? Então, faltou paciência de aguardar a promessa acontecer. E uma vez num momento particular meu, eu estava pensando em algumas coisas, e eu estava tentando empreender em coisas. E o Espírito Santo falou comigo, ele falou, Tiago, se você empreender nisso, vai prosperar. Porque você é abençoado. A bênção está sobre você. Você vai fazer com esmero, você vai dar o seu melhor, você vai procurar fazer as coisas com excelência, vai trabalhar duro. Isso que eu estou falando, irmãos, era empreender mesmo, de forma natural mesmo. Mas, se você fizer, vai ser Ismael na sua vida. Não vai ser Isaac. E ele falou, se você gerar Ismael, vai dar certo, vai prosperar, mas sempre vai ser uma pedra no tropeço para você. Então, o que Sara fez? Não está dando certo, vamos ajudar Deus. Né? Já viu crente, ou seja, você, já fomos tentados em ajudar Deus? Está demorando, vamos dar uma ajudinha? Então, não chegou a promessa, toma aqui minha serva para resolver o problema. Não é um filho que precisa, então é isso que vai fazer. Sabe, irmãos, nós temos que ter zelo no nosso coração e temor para a gente não gerar Ismael na nossa vida. Você sabe que a descendência de Ismael hoje são os palestinos. Amém. E a guerra que está entre Israel aí até hoje. Então, a gente tem que ser guiado pelo Espírito. Amém. Amém. A Bíblia fala que existe o tempo para tudo. Modo, tempo certo, da forma certa. Então, eu estou pregando para você do que eu estou vivendo. Literalmente, irmãos. Controlar as emoções, ser guiado, saber entender o momento certo para poder ser guiado. Para você entrar na porta no tempo certo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Podemos estar no lugar certo, mas fazendo da forma errada. Está errado também. Então, a gente precisa fazer as coisas da forma certa. Amém? Amém. E quando se trata de um casal, irmãos, Deus dá a visão para o homem, geralmente, quer dizer que vai vir só pelo homem, mas o homem pode ter a visão, mas a esposa é a guardiã da visão. Sara não foi a guardiã da visão. Porque no momento, você sabe muito bem que pode ser que num certo tempo da vida, um vai estar mais forte que o outro. Não, Deus mandou fazer isso, vamos ficar firmes. É verdade, meu amor, vamos continuar. E assim, a gente vai se ajudando, vai fazendo a obra de Deus acontecer. Os dois são guardiões da visão, mas você entende, irmãos, que a responsabilidade muitas vezes, ou na verdade, de forma geral, cai sobre o homem, sobre o cabeça da casa. Mas você, irmã, você é a guardiã da visão também. Você alimenta a visão acontecer, que Deus compartilhou com a sua família. Amém, irmãos? Amém. E outra coisa importante. O que Deus começou com Abraão, irmão, não terminou nele. Não terminou. Nós podemos ser precursores de uma visão, podemos ser apoiadores de uma visão, ou aqueles que vão dar continuidade, vai pegar o bastão. E todos são importantes. Paulo diz, Apolo regou, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então tem a parte de plantar, tem a parte de regar, todo mundo vai ter o seu galardão. O pastor João começou aqui anos atrás, essa igreja começou. Você está sendo apoiador dessa visão. Amém. E outras pessoas vão fazer essa visão acontecer. Eu gosto disso, irmão, no reino de Deus, porque ele é muito dinâmico. Então,
eu começo alguma coisa, eu não sou dono daquilo, não sou dono de uma visão. Estou seguindo algo de Deus. Sabe, irmãos, o chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, não se trata da gente, se trata de Cristo. O púlpito não se trata de mim, se trata sobre Ele, é sobre Ele. Porque aí sai o eu, como João diz, né, que eu diminua e você cresça. É Cristo que tem que aparecer, e nós só ficamos aqui, ajudando essa visão a acontecer. Então, o que Deus tem compartilhado com você? Com o teu legado, aquilo que Deus tem falado com você. E nessa noite mesmo para te chacoalhar. Para você parar para pensar, para a gente não viver uma vida comum. Embora isso é muito importante, nós vamos trabalhar, vamos fazer nossos filhos crescer, está tudo certo, irmãos, mas tem algo mais para fazer. E eu sei, porque sei, irmãos, que você não consegue viver nessa roda só que trabalhar, dormir, pagar conta, trabalhar. Você fala, tem que ter alguma coisa a mais. E é nesse a mais que eu quero mexer com você, que na verdade, é o seu propósito e é o meu propósito. O nosso trabalho, o nosso cuidado da nossa família, ele está junto com o propósito. Ele tá auxiliando o propósito. Mas ele não é o X da questão. Amém, irmãos? Amém. Quero que seja essa noite uma noite de consagração mesmo, para a gente se alinhar em coisas. A gente vê, pai, eu estava errado nessa área aqui. E obrigado para o Senhor me colocando de volta nesse eixo, por essa palavra, me colocando no eixo de novo. Me colocando no movimento. Eu aprendi hoje que obedecer a Deus vai me colocar em movimento. Você pode ficar de pé. Se é de música também, pode me ajudar, por gentileza. Aleluia. Eu gosto muito dessa passagem que eu vou ler para você. Isaías 45. A Bíblia diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Sabe, irmãos, a gente vivendo o que Deus tem para a nossa vida, Deus vai abrir portas certas no tempo certo. Essas portas não vão fechar. Se Deus está abrindo portas, ela não vai se fechar. Amém? O versículo 2 diz, Deus dizendo, eu quero que você pegue isso como se fosse Deus falando para você. Ele diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Versículo 3: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Efésios 2:10 diz que nós somos feitura de Deus, criado para boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa palavra preparou, quando você vai ver a definição dela, quer dizer, está tudo pronto. Era uma forma que na época antiga, os orientais, na época de reis, quando eles tinham que ir para um lugar, para uma cidade, para um país, eles mandavam pessoas na frente para nivelar o caminho, para depois o rei passar. Então, isso quer dizer a palavra preparou. Então, Deus já nivelou o caminho que eu e você temos que passar. E qual é o nosso papel nisso? Obedecer. É entender qual é esse caminho, é entender qual é esse chamado, é entender qual é esse propósito, que já está tudo pronto. O nosso trabalho, irmãos, não é saber como vai acontecer. O nosso trabalho é, nossa parte é: eu vou, eu faço, eu digo sim. E algumas pessoas precisam dizer sim para Deus nessa noite. Sim para um próximo passo. Sim para um tempo de mais
dependência. Eu quero que vocês fechem seus olhos, eu quero que você se desconecte das coisas lá de fora. E você comece a se conectar com Deus. Que eu sei porque sei, irmãos, eu não sou melhor do que você. Deus não só fala comigo. Você é filho como eu sou filho. Tem acesso ao mesmo Pai que eu tenho. Acesso ao mesmo Espírito Santo que eu tenho. E eu quero que, como dizem Lamentações, eu quero que você traga à memória aquilo que te dá esperança. Quem desperta o dom somos nós, irmãos. Paulo diz para Timóteo: desperta o dom. É você que desperta pela fé. Efésios capítulo 5 diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É pela fé que nós tocamos, irmãos, nessa unção. Eu não vou impor mão sobre pessoas nenhuma pessoa nessa noite. Que eu quero que você aprenda mesmo a tocar em Deus, se eu posso dizer dessa forma, pela fé. Porque no seu dia a dia, irmãos, não vai ter pastor, não vai ter ministro. É você que vai ter que tocar pela fé. É você que vai ter que saber o que Deus tem para a sua vida. A entender o plano de Deus. A se render ao plano de Deus. Paulo diz: se a nossa vida se limita só às coisas dessa terra, nós somos mais infelizes dos homens. Sua vida, irmãos, é mais do que um emprego, é mais do que ter um bom carro, é mais do que ter boas coisas. Isso é tudo lícito, Deus vai fazer, porque Ele é um bom Pai. Mas nosso coração não pode estar nisso. Jesus disse para nós: aonde o seu coração está, aonde está o teu tesouro, perdão, aí estará o seu coração. Qual tem sido o seu tesouro? Assim como Deus pediu para Abraão, Isaac, para sacrificar, qual tem sido o seu Isaac que você tem que sacrificar nessa noite? Qual tem sido o seu Isaac? Oh Senhor, nós nos consagramos nessa noite, Pai. Nós colocamos, Pai, o nosso coração no Teu altar, Senhor. Nosso coração, Pai, nessa noite, quer Te obedecer, Senhor. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Obrigado, Espírito Santo, por você nos ajudando a sair desse momento de inércia, a dizer sim para Deus, a fazer com que a Tua vontade seja em primeiro lugar em nossa vida. Obrigado, Senhor. Toca nos corações nessa noite. Fale nos corações nessa noite. Relembre pessoas de profecias. Relembre pessoas de palavras que ela recebeu anos atrás. Tá valendo ainda, irmão? Deus não mudou de ideia. A Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não mudou de ideia. A palavra continua fluindo. Não é porque não aconteceu até agora porque a palavra de Deus é mentira. Não, vai acontecer. Deus é fiel, vai acontecer, irmão. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Não é tudo é possível ao que tem dinheiro. Não é tudo é possível ao que pode pagar. Ela diz: tudo é possível ao que crê. Aleluia.